Caros filhos e filhas, celebramos esta quinta-feira, segunda semana do Tempo Comum, e o Evangelho de hoje, ele é uma espécie de um compêndio, um resumo do mistério de Cristo e da sua atuação salvífica em nosso meio. Por que um resumo do mistério? Nós temos aqui, apesar de rejeitado por Jesus, o autor de uma confissão, que são os demônios, a confissão de que ele é Filho de Deus, né? Jesus rejeita isso por várias razões, especialmente porque vem dos demônios, né? Então ele é Deus verdadeiro, ele é o Filho de Deus. Mas no Evangelho de hoje a gente tem também um detalhe muito interessante, que faz parte do mistério de Cristo, não só daquela época, mas de hoje também. O fato de que Jesus está ali e está sendo comprimido pelas pessoas, né? Imagina as pessoas até meio acotoveladas, e Jesus, para não ser pressionado, ele pede uma barca para subir nela e estar protegido da turba, né? As pessoas querem tocar em Jesus e muitos tocam em Jesus e de fato são curadas, são libertadas. Os demônios, é nesse sentido que os demônios nesse momento também se prostram diante de Cristo, porque as pessoas endemoniadas vão lá e tocam a Ele com fé e com amor, e os demônios precisam então, são coagidos a se prostrar e a professar, né? Jesus é Filho de Deus. Mas esse fato de Deus encarnado, que assumiu um corpo, que assumiu uma humanidade, e que por ela se deixa encontrar, se deixa tocar. De fato, essa realidade, os padres da igreja, os santos, os místicos, a doutrina espiritual, a doutrina da igreja nos garantem. A humanidade santíssima de nosso Senhor, ela é o único caminho de nossa salvação, de nossa união com Deus. É por esta humanidade que nós somos salvos. Deus que se encarnou, que assumiu um corpo, uma alma humana, uma natureza humana, uma humanidade, é essa humanidade que é o nosso caminho de salvação. E isso a gente precisa, né, compreender e viver essa realidade. Por exemplo, São Clemente Romano, ele diz o seguinte: esse é, amados irmãos, o caminho pelo qual chegamos à salvação. Jesus Cristo, sumo sacerdote das nossas oblações, sustenta e ajuda a nossa debilidade. Por ele, podemos elevar o nosso olhar para o alto dos céus. Por ele, vemos como num espelho o rosto imaculado e excelso de Deus, né? Então, nós conhecemos o rosto de Deus, é pelo rosto de Cristo, né? Porque ele assumiu a humanidade, nós conhecemos, nosso olhar se abre, podemos elevar o nosso olhar para os céus. Por ele abriram-se os olhos do nosso coração. Por ele a nossa mente insensata e mergulhada nas trevas se abre ao esplendor da luz em Jesus, através de Jesus. Por ele quis o Senhor que experimentássemos o conhecimento imortal. Então vejam a santíssima humanidade de Cristo, a sua encarnação é o caminho, né? E nós precisamos viver isso também na nossa vida espiritual. Os santos, os místicos são nossos mestres nesse sentido, né? Nossa Santa Madre Teresa, por exemplo, ela é para nós um luminar que nos ensina. E todos os santos do Carmelo seguem Santa Teresa nesse sentido, e também outros santos fora do Carmelo. Essa valorização da humanidade santíssima de Cristo, como São Francisco, Santo Antônio de Pádua, né? E tantos outros santos e santas. O que significa isso? Do que se trata? Vamos olhar para Santa Teresa e o que ela nos ensina. Santa Teresa d'Ávila, ela uma mulher de grande vida espiritual, de grande intimidade com Deus,
grande intimidade com Deus, e isso através de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, por exemplo, ela gostava muito de ler livros espirituais, de ler livros dos santos que testemunhavam essa união com Cristo, e foi a partir desse conhecimento que ela foi tendo, junto com as Sagradas Escrituras, ela foi se aproximando de Nosso Senhor. Ela foi fazendo daquilo, o material, o conteúdo da sua progresso espiritual, da sua oração, da sua meditação. Nosso Senhor, por exemplo, em visões imaginárias aparecia a ela, e muitos frutos vinham disto. Até que chegou um tempo que ela passou por uma crise. Primeiramente, o Santo Ofício, a Inquisição, proibiu vários livros, de serem lidos, espirituais, na sua época, e ela, e agora? E aí Nosso Senhor aparece e fala que ele seria o livro vivo dela, de fato, essas aparições, essas intimidades que ela teve com o Nosso Senhor. Mas o ponto da crise é que ela, lendo alguns autores espirituais da época, o que eles aconselhavam? Eles dizem assim: olha, se você está progredindo na vida espiritual, o sinal que você progride na vida espiritual, na meditação e na oração, é que você vai deixando de considerar a humanidade de Cristo. Você vai deixando de lado a humanidade do nosso Senhor e vai ficando nos pensamentos, numas elucubrações, numa elevação somente em relação à divindade. Esse é o sinal de que a pessoa está progredindo espiritualmente. Quando você fica só com a divindade e vai esquecendo e ficando independente da humanidade, aí você deixa para lá, as imaginações, essas imaginações que ela tinha, corpóreas, humanas de Nosso Senhor. Deixa quieto esse negócio aí, porque isso daí já passou, E ela começou a entrar em crise. Ela inicialmente começou a obedecer aquilo, porque eram os mestres espirituais dela. Mas ela começou a perceber que começou a ficar árida, começou a ficar sem grandes alimento espiritual, não progredia, E essa intuição espiritual dela via que tinha alguma coisa errada, não estava certo esse negócio. E então, depois de uns anos, ela compreende que esse não é o caminho, E isso vai estar nos escritos dela, e ela vai ensinar isso, dizendo que não só no início da vida espiritual é necessário, é imprescindível, é indispensável que a gente tenha um amor pela Santíssima Humanidade de Nosso Senhor, mas até mesmo nos progressos da alma, nas moradas superiores, nas sextas, as sétimas moradas, ela vai dizer: olha, mesmo nessas moradas superiores, a alma se alimenta da humanidade de Cristo. O Senhor, a pessoa está lá na sexta morada, na sétima morada, o Senhor quer contemplar, quer presentear, Ele se mostra na sua humanidade ressuscitada, gloriosa, na sua humanidade, estando unida com ela, com a companhia, esse diálogo interior constante que a alma vai tendo, sempre através da Santíssima Humanidade de Cristo. Ela vai escrever e vai falar isso. É a humanidade do nosso Senhor. E esse amor por ela nós devemos ter. Por quê? Porque se a gente não tem e não desenvolve uma espiritualidade a partir da Santíssima Humanidade de Nosso Senhor, quais são os perigos? Esse vazio, essa vacuidade espiritual, essa certa aridez do espírito. Porque, gente, nós não somos anjos. É ou não é verdade? Nós não somos anjos. Nós somos seres humanos. E Nosso Senhor sabe disso. Ele se fez humano exatamente porque sabe que, como seres humanos, nós precisávamos da sua humanidade santíssima, como um mistério. Então nós não somos anjos, senão a gente cai na aridez.
Depois, se a gente também não medita a partir da humanidade Santíssima Nosso Senhor, o perigo de faltar-nos a humildade, né? A gente vai ficando meio soberbo, meio... eu consigo fazer uns pensamentos elevados aqui, até prescindo da humanidade de Cristo. Olha como eu sou. Era exatamente isso que acontecia. Santa Teresa viu que negócio não dava certo. Soberba, orgulho, falta de humildade. Esse é o perigo, um dos perigos. O outro é o perigo de você, não amando a Santíssima Humanidade de Cristo, não dar o valor necessário e apreciar o valor da Eucaristia. Porque o que é a Eucaristia? É o Santíssimo Corpo de Nosso Senhor. Corpo e sangue, o seu Santíssimo Corpo, sua humanidade ressuscitada, é que se põe sobre o altar, desce do céu para nos alimentar. É um corpo, gente, escondido, é verdade, atrás das aparências da branca hóstia, como diz Santa Teresinha. Como hoje nós vimos os demônios confessando, entre aspas, a divindade de Cristo, não obstante aquela divindade estava escondida atrás da humanidade. É ou não é verdade? Estava diante dos demônios e um homem, mas eles falam: tu és o Filho de Deus. A divindade escondida atrás da humanidade. Hoje nós temos a divindade e a humanidade escondida atrás do véu do sacramento. Mas é Ele que está ali ressuscitado no seu corpo, na sua humanidade ressuscitada. É um homem divinizado, ressuscitado, glorioso, mas é um homem, ou não? É uma humanidade, ou não? É o mesmo que os apóstolos viram, se encontraram depois da ressurreição com a Virgem Maria. É o mesmo, na sua humanidade. Sem amar essa Santíssima Humanidade, sem nos fazer amigos dela, sem nos aproximar, sem ter, coloca amizade, até a Eucaristia perde o valor. Então, precisamos, de fato, manter sempre viva a meditação da vida de Cristo na sua encarnação, na sua humanidade, na sua encarnação, na sua glória, sim, mas a partir sempre da sua humanidade. Nós precisamos, porque essa humanidade, gente, ela foi dada para nós. É para nós, é para você, é para mim, é para toda a igreja, todas as almas. Aquilo que as pessoas hoje fizeram no Evangelho, é um prelúdio, é um pré-anúncio daquilo que toda a igreja ia viver durante todo o tempo. Buscar tocar Jesus, buscar aproximar-se dessa humanidade, até se acotovelar, né? É para nós. Então o que nós precisamos é procurar a companhia de Cristo, homem, na oração e na Eucaristia. Homem. Credo, padre, mas ele não é Deus? Claro, cabecinha. Ele é Deus, mas Deus que tomou uma carne, que se encarnou, que se fez homem. E essa humanidade é um instrumento da nossa salvação, que Deus usa para nos unir a Ele. Nós não vamos a Deus, até mesmo quando os santos fazem aqueles progressos espirituais que vão para o seio da Santíssima Trindade, né? Aquelas moradas, sexta, sétima morada, que ficam num namoramento com a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, sepultado na Trindade, é através da humanidade de Cristo. Vai, pega Santa Elizabeth da Trindade lá para você ver. Na oração dela, de elevação à Santíssima Trindade, ela está muito claro, é a humanidade de Cristo que introduz a alma no mistério da Santíssima Trindade. Não há outro caminho.
Nós precisamos nos enamorar e procurar a companhia de Cristo homem na oração e na Eucaristia, na meditação. Você precisa procurar essa companhia. Por exemplo, o Evangelho de hoje, né, começa assim: naquele tempo, Jesus se retirou para a beira do mar, junto com seus discípulos. Eu vou me retirar junto com Jesus. Eu vou imaginar Jesus indo para a beira do mar e eu estou indo junto com Ele. Eu vou fazer companhia para Ele. Está entendendo? E se Jesus vai para outro lugar, você vai junto com Ele. E você começa a se enamorar dessa humanidade. Você começa a dialogar com Ele. Agora, a gente poderia comentar muita coisa aqui, mas nosso tempo não dá, né? Mas você já entendeu para onde vai a guerra? Nesse simples exemplinho aqui que eu falei do Evangelho, no início do Evangelho de hoje. Procure a companhia de Jesus homem. E você vai ver como as coisas vão progredir. Santa Teresa tinha como fonte, como ponto focal desse seu amor pela humanidade de Cristo, né? Que depois ela vai ter, quando ela fala de visões imaginárias, é sempre Jesus na sua humanidade, gloriosa, mas na sua humanidade. Mas de onde que vem esse amor à humanidade de Cristo, de Santa Teresa e de todos os santos? Vem do amor à Eucaristia, do seu amor à Eucaristia e ao culto eucarístico. Não vamos comentar muitas coisas, talvez numa outra oportunidade a gente fale um pouco mais sobre isso. Mas Santa Teresa tinha um amor tão grande por Jesus e sua humanidade ressuscitada na Eucaristia. Você sabe que quando ela fazia a fundação de um Carmelo, qual que era a alegria dela? Mais um sacrário, mais um lugar de culto, de adoração a Nosso Senhor está sendo edificado. E ela falava: eu não me canso, cansaço nenhum me segura, só de saber que mais um sacrário sobre a terra está sendo edificado, mais uma capela onde ele vai ser adorado. E a comunhão de Nossa Santa Madre, né? As comunhões dela eram coisas maravilhosas. Foram momentos de comunhão da Eucaristia que ela recebeu. Ela teve as maiores revelações, maiores graças que ela recebeu. Por exemplo, a própria entrada dela na sétima morada foi após a comunhão, em estar em comunhão com essa humanidade santíssima da Eucaristia, de tal forma que a sua fé vivíssima levava ela a exclamar, por exemplo, a gente concluindo, no Caminho de Perfeição, ela diz: essa pessoa receberá do Senhor uma fé tão viva que quando ouvia, está falando dela mesmo, né? Essa pessoa recebera do Senhor uma fé tão viva que quando ouvia algumas pessoas dizendo que desejavam ter vivido no tempo em que Cristo, nosso bem, habitava o mundo, ria de si para si, por lhe parecer que, estando ele presente verdadeiramente no Santíssimo Sacramento, como naquela época, que mais poderia querer? Entendeu? Ele está presente na Eucaristia como naquela época, porque você fica desejando ir lá para Jerusalém, lá para a Terra Santa. Claro, é bom, né? Não estou falando que não tem que ir, não. Eu mesmo estou querendo ir.
Não estou falando contra. Mas a Terra Santa está todo dia aqui. E do mesmo jeito que ele estava lá, ele está aqui. Sua Majestade, em outro capítulo, no mesmo capítulo, em outro número, Sua Majestade age com muita misericórdia diante de todos os que ele deseja que entendam que está presente no Santíssimo Sacramento. Então vocês imaginam o sacerdote, né? Quando tem Nosso Senhor nas mãos. É um homem, uma humanidade ressuscitada, uma pessoa. E quando você recebe o corpo e a alma, a divindade deste homem. Não há outro caminho senão aquele que hoje se retira para a beira do mar com os discípulos, e a multidão quer tocá-lo, se acotovela. Não há outro caminho, não há outra porta, não há outro guia, não há outro meio, senão a sua humanidade santíssima ressuscitada do Filho de Deus, que até nós veio e de nós não se apartou e não se apartará. De nosso centro mais profundo de nossa alma, porque lá Ele está, estando nós em estado de graça, e sobretudo da Divina Eucaristia. Agora mesmo, no sacrário, pulsa um coração humano. Certo? E daqui a pouquinho, esse coração estará dentro do seu coração. E você, com que fé e com que amor, ficará com Ele.